Bom, continuando então o exercício, eu parei exatamente nessa situação, onde eu ia completar quadrado aqui, nesse polinômio aqui, eu vou pensar como um quadrado perfeito, né? Então, como eu tenho u quadrado, então eu vou pensar num quadrado do tipo u menos. Como eu tenho menos aqui, u menos um segundo elemento, né? Ao quadrado. Porque aqui eu tenho u quadrado. Então, quando eu vou desenvolver esse quadrado perfeito, eu fico com o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, como eu tenho aqui menos u, então, eu tenho que menos 2u vezes o segundo é exatamente menos u, ou seja, o segundo é menos u sobre menos 2u, ou seja, né, cancela aqui, menos com menos dá mais, o segundo elemento é meio, certo? Então, para quem não conseguiu achar direto, pode pensar assim, né? Então, veja, eu tenho aqui, então o segundo elemento é meio, meio. Ok, então eu fiquei com u menos meio ao quadrado, né? Eu tenho u quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é meio, mais o quadrado do segundo, que é 1/4, né? Vou simplificar aqui, né? Então, eu tenho u quadrado menos u mais 1/4. Lá, eu tenho u quadrado menos u mais 1. Mas quem tem 1, tem 1/4, né? Eu poderia tirar 1/4 do 1. Ou então, chego lá e somo 1/4, tiro 1/4, né? Dá o doce, tira o doce. Então, eu vou voltando para minha integral, eu vou escrever menos u mais meio sobre u quadrado menos u. Esse 1 eu vou escrever como, já que eu preciso de 1/4, eu vou colocar como 1/4 mais 3/4, né? 1/4 mais 3/4, 4/4, que é 1. Então, eu posso aproveitar assim de uma maneira mais elegante. Deu? Então, eu acabei ficando com meio, né? Da integral de menos u mais meio sobre. Então, até aqui é o meu quadrado perfeito. U menos meio ao quadrado, né? Mais 3/4. Deu aqui. Ok. Da mesma forma, eu vou completar o outro aqui, né? Veja, aqui, como aqui é mais u, então, esse quadrado, aqui eu posso completar como sendo u, né? Aqui era menos u, aqui é mais u, então, eu posso completar como u mais meio ao quadrado. Veja, u mais meio ao quadrado é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 1/4, né? Aqui eu vou simplificar, ou seja, então eu tenho lá u quadrado mais u mais 1/4, né? Mesmo aqui eu tenho 1, né? Então, eu posso escrever como eu fiz no outro aqui. Então, voltando para nossa integral, né? Mais, né? A segunda integral, meio da integral de, né? Lá em cima, u mais meio
embaixo. É u quadrado mais u mais 1. Então, eu vou escrever 1 como 1/4 mais 3/4, né? Então, deu. Ok. Então, até aqui, eu tenho o meu quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui mais meio, mais meio da integral de u mais meio sobre, então, essa parte aqui é u mais meio ao quadrado, né? Mais 3/4. Bom, faltou um DU aqui. Vou botar um parênteses aqui, né? Assim. Ok. Então, eu tenho essa situação. Essas duas integrais aqui. Qual que é o próximo passo? Eu vou usar uma substituição. Eu vou chamar aqui, eu vou colocar nessa primeira integral, vou reescrever assim, meio, eu vou botar o menos em evidência, menos para fora, né? Então, vai ser integral, ó, menos em evidência vai ficar, como é menos u, vou ter o menos em evidência, vai ficar u menos meio. Por que que eu fiz isso? Só para obter o mesmo u menos meio que eu tenho embaixo, né? Que eu tô com uma intenção aqui de fazer uma substituição, de usar uma substituição. Mas, aqui já tá tudo bonitinho, né? U mais meio, U mais meio. Então, vou deixar quieto. U mais meio sobre U mais meio ao quadrado mais 3/4. Deu. Pronto. Agora, eu vou usar uma substituição de variável. Vou usar uma substituição, né? Eu vou chamar de t u menos meio, né? Aqui, vou chamar de t u menos meio. Esse menos vou botar para fora, então, dt é du, né? Então, eu vou ficar com, olha, esse menos para fora, menos meio, integral de, então, u menos meio é t, né, sobre, aqui, t ao quadrado mais 3/4. 3/4. Du é dt. Depois, mais meio, né? Eu vou chamar de θ, u mais meio, tá? Então, dθ é du. Então, nessa integral, eu fiquei com u mais meio é θ sobre θ ao quadrado mais 3/4. Du, esse du ali é dθ. Ok. Eu vou efetuar ainda mais uma substituição. Eu vou chamar de... Agora, eu vou chamar de z o t quadrado mais 3/4. Então, dz vai dar 2t dt. Certo? Lá eu tenho t dt, então eu vou isolar t dt aqui, né? Então, dz sobre 2 é o t dt. Então, a integral vai ficar menos meio, integral t dt é dz sobre 2, esse t com dt. E esse denominador aqui, t quadrado mais 3/4, é z, tá lá. Mais
Agora, na outra integral, meio, vamos lá. Na outra integral, eu vou chamar de y o θ ao quadrado mais 3/4. É a mesma coisa. Então, dy é 2θ dθ. dy sobre 2 é o θ dθ. Então, substituindo aqui nessa segunda integral, vai ficar, né? Θ dθ é dy sobre 2, né? dy sobre 2 sobre tudo isso aqui, y. Bom, então, eu tenho, né? Eu vou retirar meio daqui, né? Então, vai ficar menos 1/4, né? Esse meio sai, multiplica com esse meio, fica 1/4. Aí, ficou só a integral de dz sobre z, que é o ln do módulo de z, é imediata. Esse meio também sai, multiplica com meio, vai ficar 1/4, né? Integral de dy sobre y é o ln do módulo de y, pronto, mais constante. Então, consegui integrar, certo? Agora, vamos voltando para a variável original. Voltar para a variável original, para as variáveis originais, no caso, para a variável u, né, que é a original. Então, continuando aqui, vai ficar, quem é z? Vamos botar t quadrado mais 3/4, né, mais 1/4, ln, quem é y? Θ quadrado mais 3/4, voltando, então, para as variáveis, né, fazendo a volta, então, até voltar na variável original. Bom, então, voltando ainda aqui, olha, eu tenho 1/4, ln, quem é t, né? Olha, quem é t? T é u menos meio, né? Só que é t ao quadrado, então vai ficar ao quadrado. Mais 3/4. Fechou. Aqui. Depois, mais 1/4 ln. Quem é θ? Θ é u mais meio, só que tá ao quadrado. Mais 3/4. Mais constante. Ok. Eu posso... Vamos desenvolver esse quadrado, né? Eu já voltei para a variável u, né? Vamos desenvolver o quadrado? Então, vai ficar... Lembrando que u é tangente de x sobre 2, né? Lá do comecinho. Depois, ó, né? U é tangente de x sobre 2. Mas, por enquanto, eu vou desenvolver, melhorar isso aqui. Ó, primeiro ao quadrado, u ao quadrado, menos, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais esse 3/4 que estava aqui. Mais 1/4 ln, né? O primeiro ao quadrado, vamos desenvolver desse quadrado também. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui, né? Mais o quadrado do segundo, vai dar 1/4, mais 3/4. Pronto. Olha aí. Melhorando, então, vai ficar 1/4 do ln, né? Aqui. Então, eu vou ficar, cancelo aqui o 2. U quadrado menos o u, mais, aqui 1/4 mais 3/4 dá 1. Então, volta naquele quadrático original, né? Mais 1/4 ln, u quadrado, né? Aqui, cancelou aqui. Mais o... Aqui, 1/4 mais 3/4, 1. Então, voltamos naqueles fatores quadráticos lá no começo, com delta negativo. Ok. Agora, vamos voltar para a nossa variável original, que era x, né? Então, lembrando, né? Só lembrando que u era tangente de x sobre 2. Foi onde tudo começou, né? Quer dizer,
com essa substituição aqui, eu consegui expressar seno, cosseno, dx e usei no exercício. Então, nós vamos voltar agora, né? Substituindo o para tangente de x sobre 2. Então, vai ficar 1/4 ln, né? Então, é tangente de x sobre 2 ao quadrado, vamos botar assim, né? Menos u, que é tangente de x sobre 2 e esse mais 1. Fechou parênteses, fechou o módulo. Agora, 1/4 ln u, tangente de x sobre 2, tá, ao quadrado, mais tangente de x sobre 2, mais 1, mais c. Pronto. Ok. Aí, o que que eu tenho? Veja, aqui vamos dar uma melhorada nisso. Vamos dar uma melhorada nisso. Veja só, como eu tenho uma tangente ao quadrado, olha, vamos chegar na resposta do autor assim, olha. Eu tenho tangente ao quadrado mais 1, né? E a gente sabe que 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 é uma identidade trigonométrica, que é secante ao quadrado, mas o ângulo é x sobre 2, né? Então, eu tenho uma identidade trigonométrica que diz isso. 1 mais tangente ao quadrado do ângulo é secante ao quadrado do ângulo. Eu vou usar aqui para ficar mais, para chegar na resposta, então, que tá lá no livro do Guidorice, né? Então, vai ficar assim, 1/4 do ln, né? Então, essa tangente ao quadrado com mais 1 dá secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x sobre 2, né? E aí, tá aqui, menos essa tangente. Tangente de x sobre 2. Mais 1/4. Na outra, eu tenho a mesma situação, né? Essa tangente ao quadrado com esse mais 1, eu vou botar, então, secante ao quadrado de x sobre 2. X sobre 2. Mais a tangente de x sobre 2. Mais c. Bom, ainda não chegamos na respostinha dele lá. Então, dá pra deixar mais elegante isso aqui, né? Da seguinte forma. Vamos colocar assim, como eu tenho funções trigonométricas, né? Eu tenho várias maneiras de escrever, né? De apresentar. A secante ao quadrado, né? É 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Porque secante de um ângulo é 1 sobre cosseno. Como tá ao quadrado, então ficou 1 sobre o quadrado. Menos. Tangente é seno sobre cosseno, né? Definição de tangente. Fechou. Só para simplificar mais aqui. Aqui, mesma coisa. Vamos colocar assim. Secante é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Já que secante é 1 sobre cosseno, como tá ao quadrado? 1 sobre cosseno ao quadrado. Tangente é seno sobre cosseno. Pronto, mais c. Ok. Dessa forma, veja, eu posso achar o mínimo aqui, né? Posso achar até o mínimo aqui. Eu vou aqui, tem uma fração, né? Eu vou achar o mínimo aqui. Então, vai ficar 1/4 do ln, né? O mínimo múltiplo comum, que eu vou juntar isso aqui, né? O mínimo, então, é cosseno ao quadrado de x sobre 2. Pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 1. Pega esse mínimo, divide por esse, sobra um cosseno, vezes o seno. Então, vai ficar menos seno x sobre 2, cosseno x sobre 2. Fechou.
mais 1/4. Aqui, mesma coisa. Eu vou achar o mínimo aqui, né? Para somar isso aqui, essas frações. O mínimo é o cosseno ao quadrado, né? Mínimo, divide pelo cosseno ao quadrado, dá 1. Vezes 1, 1. Pega cosseno ao quadrado dividido por cosseno, dá cosseno. Vezes o seno, então, vai dar seno vezes cosseno. Ok, vai ser. Pronto. Bom, não contente com isso, vamos usar uma propriedade do ln, né? Então, veja, aqui eu posso botar, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colocar 1/4 em evidência, né? 1/4 em evidência, então vai ficar ln, né, eu esqueci um menos em algum lugar, né? Eu tinha um menos. Onde era menos aqui? Aqui. Aqui. Nossa, lá no começo. Tinha um menos. Bem nessa situação onde eu comecei a substituir, né? Chamei de z o t quadrado mais 3/4. Tinha um menos na primeira integral, né? Eu acabei... Tinha um menos aqui, carreguei. Depois daqui para essa folha eu não passei o menos. Então, tem um menos, né? O menos na primeira integral. Então, só vou pôr aqui o menos na primeira integral. Na primeira integral tinha um menos. Ok. Bom, então, como eu botei aqui, voltando aqui, então, na primeira integral tinha um negativo, eu botei o 1/4 em evidência, né? Então, aqui positivo, então fica menos aqui, né? 1 menos seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2. Fecha o módulo. Mais 1/4 de ln... Não, 1/4 eu botei em evidência, peraí. 1/4 eu botei em evidência, então fica só ln de 1 mais seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2. Bom, fechou aqui, tá? Mais c. Mais c. Bom, então, como eu tinha, então, realmente um menos na primeira integral, que eu tinha esquecido para trás, eu vou usar uma propriedade. Porque assim, veja, a propriedade de ln, própria de ln, que diz o seguinte: ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B, né? Então, aquele ln que tem o menos na frente, né? Eu tenho o B aqui fica embaixo. Então, aqui eu vou usar essa propriedade, tá? Então, é como se fosse assim, ln de A menos ln de B. Então, usando a propriedade, vai ficar 1/4 na frente, vai ficar com ln só. Então, ln, né, de... vamos pôr primeiro o que tá positivo, né, que é isso aqui, olha. 1 mais seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2, né? E no denominador, vamos pôr essa parte aqui, que é o b, é como se fosse o b aqui, né? Então, a menos ln de b, então, menos ln, isso tudo é o b. Então, vai ficar menos seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, sobre cosseno ao quadrado de x sobre 2. Fechou. Mais c. Ok.
que eu vou fazer aqui? Olha só que beleza. Eu vou cancelar aqui, né, ó. Né? Bom, então, eu fiquei com essa situação aqui, olha. É 1/4 do ln de 1 mais seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2, sobre, né, que eu cancelei os denominadores, 1 menos seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2. Certo? Vou ainda, né, lá na identidade trigonométrica, nas identidades, eu tenho que o seno de 2A é 2 seno A cosseno A, né? Por que eu tô mencionando isso? Porque aqui eu tenho seno ângulo, cosseno ângulo, seno ângulo, cosseno ângulo. Então, eu tenho, ó, seno ângulo, cosseno ângulo, eu posso passar o 2 para cá, ó. Então, seno de 2 ângulos sobre 2 é seno ângulo, cosseno ângulo, né? Então, eu esqueci de fechar aqui, mais C. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa substituição para chegar na resposta do Guidorizi. Vai ficar 1 mais, né? Ó, seno ângulo, cosseno ângulo. Seno ângulo, cosseno ângulo é seno, né, de 2 vezes o ângulo, só que o meu ângulo é x sobre 2, tá? Tudo isso, né, sobre 2, que é esse 2 aqui, certo? A mesma coisa embaixo, 1 menos, então, seno ângulo, cosseno ângulo é seno de 2 ângulos, 2 vezes o ângulo, né, tudo sobre 2, como eu fiz em cima, mais C. Pronto. Eu posso simplificar, né, aqui só, né, porque isso aqui, ó, isso aqui, né, isso aqui, ó, é o ângulo desse seno, tá? Então, eu posso simplificar aqui, ó, pronto. Então, eu fiquei com 1/4 do ln, né, de 1 mais seno x, tudo sobre 2, sobre, aqui, 1 menos seno x, tudo sobre 2 aqui, o seno sobre 2, mais C. Ok. Vou achar mínimo aqui, tá? Vou achar o mínimo, então vai ficar 1/4 ln, para eu poder cancelar, ó. Vou juntar. Então, o mínimo é entre 2 e 1 aqui. Vai ficar 2, né? Pega o mínimo, divide pelo de baixo, que é 1. Multiplica pelo de cima, que é 1 também, vai dar 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1, descendo, seno. Aqui embaixo, mesma coisa. O mínimo aqui é 2, entre 2 e 1, né? Então, pega o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 2 menos seno x, mais C. Pronto. Aí, cancelo. Vou cancelar os denominadores e, finalmente eu chego na resposta do Guidorizi, né? Olha, é 2 mais seno x sobre 2 menos seno x, mais C. Oh, beleza, né? É essa a resposta que o Guidorizi apresenta lá, certo?